Ou seja, não existe limites, né? Não existe limites para uma pessoa se entregar para Jesus. Eles estão aí necessitados como uma esponja, entendeu? Que quando recebe a água, ela absorve. E é assim que eu sinto, Demerval. E assim muitos, temos centenas, eu posso dizer para você que é centenas de testemunhos nesse naipe aí. Ô, Batista, desculpe, e satanismo, possessões, eu suponho que você tenha visto muita coisa nesse tempo aí, né? Sim, acontece muito, né? Acontece muito de nós estarmos tocando e de repente a pessoa no meio ela cai, entendeu? No meio ela cai. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim: na hora que você falar Jesus, eu e meus amigos nós vamos descer a pancada em você. Se você falar Jesus, nós vamos descer a pancada em você. Eu vou ficar aqui na tua frente ouvindo. Ele era um palco baixinho também num bar e ele ficou ali, ficou assim olhando para mim, né? E de repente esse cara, quando eu estava no meio da música, esse cara caiu endemoniado, possesso. Ele caiu endemoniado, o olho dele ficou todo branco, virando, e começou a sair uma espuma branca da boca, uma espuma, mas era muita espuma, e ele começou a rodar, assim, né, se lambuzar naquilo, e aí eu parei de tocar, e os amigos ficaram olhando assustados, né, e eu abaixei, coloquei a mão nele, e falei para os amigos dele, antes de eu mandar embora aquele demônio, eu falei assim para eles: Satanás quer fazer isso com vocês, usar, manipular e fazer vocês assim, ó, rodarem sobre o próprio vômito. Satanás não tem honra para a vida de vocês. Deus tem muita coisa boa para vocês, mas o diabo não. Aí eu coloquei a mão, expulsei aquele demônio, né? O cara acordou assim, voltou a si, perguntou o que era, não estava entendendo nada, nós contamos para ele, aí levaram ele para um cantinho, a banda continuou tocando, né? E existem muitos testemunhos assim de possessão maligna, de pessoas que foram no show e ficaram endemoniadas. Realmente existe bastante. Você falou que já viu o caso de vampirismo. Como é que é isso? Sim, isso é praticado mais, justamente tem um pessoal gótico, o pessoal que pratica isso, né? Tem um jovem que ele se converteu, né? Está lá na nossa igreja, e ele ia para os cemitérios, né? Ia para os cemitérios e ele se cortava, né? Ele se cortava e dava o sangue dele para outra pessoa, né? Como eles falam, se alimentar do sangue dele, e depois a outra pessoa que tinha feito isso, ele também se cortava e, né, se alimentava do sangue. Então era aquela troca, né? Às vezes ele falou que iam até 10, 12 pessoas em cima de um túmulo ali, faziam esse tipo de ritual, esse tipo de prática. É uma coisa, né, bastante. Quando eu ouvi os depoimentos dele, o testemunho dele, realmente é bastante diferente para a gente, né? Legal. Olha, eu estava pensando em administrar o tempo para que esse vídeo ficasse um pouquinho mais curto e deixasse também para que no futuro aí a gente possa conversar mais. E eu reservei o finalzinho desse aqui para perguntar para você se é você mesmo que faz a ilustração da capa dos CDs de vocês, e se você tem outros desenhos, como é que se dá isso? Essa vertente voltada para artes plásticas, como é que é isso? Então, Demerval, isso começou quando eu precisei fazer a capa para o primeiro disco. Eu precisava fazer a capa para o primeiro disco e não tinha um artista que entendesse o que eu queria que fizesse. Até um rapaz tentou fazer, mas ele não conseguiu. Então eu fui numa loja, comprei 4, 5 telas, né? E primeiro eu desenhei na tela com lápis e depois comecei a pintar, né, com tinta acrílica, e fiz 5 quadros. Desses 5 quadros eu escolhi um que foi a capa desse primeiro disco aqui, né? Foi a capa desse primeiro disco, e dentro dele estão mais
quatro ilustrações que foram pintadas nessa mesma época, né? Nessa mesma época que foi mais ou menos o ano de 97, 98, quando lancei esse CD. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, veio uma pessoa falar, olha, eu queria que você fizesse a capa da minha banda. Aí eu pintei a capa para a banda dele. Veio outra, eu quero que você faça uma arte para mim pôr numa camiseta. Eu pintei um quadro para ele. E aí foi acontecendo. Aí no ano de 2001, foi esse segundo CD aqui, o Anillo de Fuego, que foi gravado no México. Aí eu fui lá e pintei também. A partir daí eu comecei a pintar muitos quadros, comecei a pintar trechos da Bíblia, episódios da Bíblia, comecei a pintar visões espirituais que eu tinha, assim, eu tentava esboçar no quadro, porque elas eram muito, muito sobrenaturais, eu não consigo colocar no pincel tudo que eu vejo, né? Eu tento fazer um esboço, e aí comecei. Hoje eu tenho mais ou menos umas 60, acho que completei 65 obras, né? 65 obras que eu pintei, que eu trabalhei, são quadros desde 60 por 60 até 1 metro por 1 metro, quadros maiores, né? Então, algo que eu faço hoje em dia, porque isso me ajuda nesse meu chamado missionário, porque nós não temos, assim, como eu posso dizer, um suporte financeiro para fazer isso, é tudo por fé. Já fomos a 38 países em 5 continentes, mas tudo isso foi por fé, não foi porque nós somos ricos ou porque nós temos alguém dando algum suporte, sempre por fé, porque como eu já testemunhei, o Deus que te escolhe, ele também te dá a capacidade e te coloca as coisas para você fazer. Então, por isso nós já fizemos 6 turnês mundiais, indo de continente em continente. Então, os quadros acabaram sendo uma ajuda financeira também. Quando eu posso, eu faço por encomenda e acaba me ajudando. E eu gosto, né? Eu gosto de pintar muito. Desde criança, a minha mãe, quando queria que eu ficasse quieto, falava para mim, vai desenhar, vai desenhar. Aí eu deixava ela... Batista, tem Instagram com as tuas obras, para quem quiser acessar lá? Artes Batista. Ok, legal. Eu queria, a gente está caminhando para o encerramento, eu queria que você deixasse uma palavra final aí para quem está nos ouvindo, para a gente poder encerrar. Sim, claro. Eu quero agradecer a todos que ouviram, né, a minha história, todos que talvez ouvindo isso podem duvidar, podem achar que é algo a ver com sensacionalismo, com algo criado, inventado por mim, mas realmente tudo isso eu pude viver porque existe um Deus, né? Existe um Deus que ele é soberano a tudo, e eu não o conhecia, mesmo tendo nascido num lar cristão, num lar evangélico, eu não o conhecia. Eu conhecia, na verdade, a religião. Eu conhecia a religião que muitas vezes quer impor Deus, quer colocar Deus de goela abaixo na pessoa e passa um Deus muitas vezes carrasco, um Deus mau, um Deus que não entende as suas fraquezas, não entende os seus limites e muitas vezes para muitas pessoas é muito difícil acreditar num Deus assim, um Deus tão ruim. E eu conhecia esse Deus ruim, por isso que eu na verdade não conhecia, né? Porque ele não é ruim. Então eu na verdade eu nunca me abri, mas quando Deus começou a me chamar, eu comecei a entender e ver o quão amoroso ele é, o quão incrível ele é. Então, eu conheci o Deus verdadeiro, não o Deus da religião, não o Deus dos religiosos que querem fazer uma troca com você, com a troca do teu dinheiro, do teu dízimo, dos teus bens. Ele é um Deus que nos ama e nos escolhe, e a única coisa que ele quer é o nosso coração. Ele não é um Deus de barganhas, de trocas. Ele é um Deus que te ama no dia que você faz tudo direitinho
e também te ama no dia que você faz tudo errado. Porque ele é um Deus de graça. A graça é um favor imerecido, é algo que eu não mereço, mas eu recebo. Então, entenda, ele te recebe e te aceita do jeito que você está. Não importa os seus erros e os seus pecados ou nada. Nada do que você tenha feito vai assustá-lo ou vai deixar ele longe de você. Pelo contrário, ele veio salvar, né, aquele que estava perdido. É para isso que ele veio aqui na Terra. Buscar e salvar o que estava perdido, tá bom? Porque os sãos não precisam de médico. São pessoas que precisam dele, é que ele veio. Então, se você duvida disso, onde você estiver, abra o seu coração e peça para que ele entre no teu coração, meu irmão. Ele vai entrar. E ele te respeita, tá? Se você curte um metal, uma música, um estilo, se você tem gostos pessoais, esses gostos pessoais vão ser respeitados e só vai sair da tua vida o que não é bom para você. O que não é bom para você vai naturalmente sair como um corpo estranho, vai sair do teu corpo, tá bom? Então, esse é o meu recado aí para vocês e que esse Deus esteja na vida de cada um. Ok, Batista, muito obrigado. E futuramente a gente volta a conversar mais. Eu gostei muito e eu espero realmente que a gente possa voltar a conversar e a gente vai, ao longo do tempo aí, batendo papo. Você não pensa em vir a Campinas, não, cara? Já fui muitas vezes em Campinas, muitas vezes, muitas. Do ano de 96 até 2000, cheguei a tocar 2 vezes num mês só em Campinas. Né? Você Campinas, se lembra Jundiaí, Vinhedo, toda essa região. Você se lembra onde você tocou aqui em Campinas? Era um lugar chamado Tribo. Tribo. Tinha os festivais, né? Tinha festivais, já foram muitas vezes, muitas vezes. Legal. Batista, muito obrigado, um abração, fica com Deus, viu? Você também, Demerval. Te agradeço que esse trabalho chegue aí a muitos lugares e a muitas pessoas, meu irmão. Valeu. Sucesso para você. Valeu, abraço.